gravando hoje, vocês não vão encontrar igual no YouTube, no Instagram. Talvez nunca tenham falado para vocês sobre isso dessa forma, sobre tributação do agronegócio, sobre estratégias de tributação e redução da tributação do produtor. Eu vou falar coisas que pouca gente pegou e mexeu, pelo menos em público. E eu quero começar hoje colocando, na sequência do primeiro vídeo, que quando a gente começa a falar em tributação do produtor, a gente tem que entender que ele tem uma prerrogativa de poder exercer essa atividade dele na pessoa física. Quando nasce essa prerrogativa, ele passa a ter o direito de poder escolher qual é o modo de apuração do lucro dele. E é essa uma das bases desse vídeo hoje. Quando a gente passa a ter a possibilidade de escolher como vai ser apurado o nosso lucro, a gente pega e ganha esses dois caminhos. Vou tentar explicar da forma mais clara possível, porque isso é uma das bases, uma das chaves para se entender como é que se funcionam as questões fiscais do produtor e a sua fazenda. O primeiro modelo que o produtor tem de apurar o seu lucro, e são dois modelos que estão previstos em lei, é o modelo do lucro real ou lucro real livro caixa, que é aquele no qual ele pega as suas receitas, abate as suas despesas dedutíveis da atividade rural e ele vai ter uma margem de lucro e essa margem de lucro vai ser tributada. O produtor teve 10 milhões de receita, teve 7,5 milhões de despesa, teve 2,5 milhões de caixa de lucro e em cima desses 2,5 milhões, ele exercendo a atividade rural na pessoa física, como é a realidade da maioria dos produtores do Brasil, ele vai ter lá aquela alíquota progressiva do imposto de renda de 27,5%. Essa é a nossa maior realidade que nós temos, os produtores que estão no lucro real. O segundo grupo que nós temos é o grupo do lucro presumido. É um modo de apuração do imposto em que a gente tem já previamente uma alíquota. A gente tem, não é nenhuma alíquota, é a base de cálculo em que vai ser apurado o lucro. Então, independentemente de quanto foram as despesas na atividade rural, o lucro presumido é de 20%. Presume-se, para quem não é muito tributário, que na atividade rural da pessoa física, quando o produtor exerce, porque na pessoa jurídica, como nós vamos ver em outro vídeo, o lucro presumido é diferente, o produtor teve 20% de lucro e em cima desses 20% ele vai pagar os 27,5%. Em algumas regiões do Brasil não chamam de lucro presumido, chamam de lucro arbitrado. É um erro técnico, tá? Porque o lucro arbitrado seria uma terceira forma de a gente apurar o lucro, que é muito raro no agro mesmo. A gente tem o lucro presumido. O lucro presumido é de 20%. Vamos para um case concreto. O produtor lá que está mais na região da fronteira do Rio Grande do Sul, está com R$100 de receita, 110 de despesa, ou seja, ele está com muito mais despesa do que receita. O que acontece? Ele escolheu o lucro presumido. Bom, pouco importa se ele teve muita despesa, o lucro presumido dele é de 20%. Se ele pegou e teve uma receita de 100 milhões de reais, ele vai ter para a Receita Federal um lucro presumido de 20 milhões e em cima desses 20 milhões que ele vai pagar os 27,5%. Se ele teve uma receita de 1 milhão de reais, e na realidade ele teve 1 milhão e 100 de despesas, teoricamente nós teríamos aí 100 mil de lucro negativo. Se ele optou pelo lucro presumido, ele vai estar com 1 milhão de reais de receita e 200 mil de lucro presumido, e em cima desse lucro presumido é que vai bater os 27,5%. Da mesma forma que se eu for pegar aí produtores aí do sudoeste goiano, do leste do Mato Grosso, do Triângulo Mineiro, que tem aí em muitos casos, fácil, mais de 50% de lucro, se o produtor tiver optado pelo lucro presumido, não importa que teve 50% de lucro. Se o produtor ele pegou e faturou 1 milhão de reais, ele teve 500 mil de lucro, corta fora. Quem optou pelo lucro presumido vai pegar e ter 200 mil como a base de cálculo para a tributação dos 27,5% progressivo. O ponto é, não são muitos produtores, eu colocaria que menos de 20% dos produtores utilizam o lucro presumido. A maioria está no lucro real. E é aí que estão os problemas. Porque quando a gente está no lucro real, todo mundo, o que as pessoas querem? Pagar menos imposto. Alguns querem pagar menos imposto a qualquer custo, e outros também querem pagar menos imposto, mas dentro do possível, conforme a lei permite. Quando a gente está no lucro real, na pessoa física do produtor, ou livro caixa, como lucro real, como muitos chamam, a gente tem algumas formas de pegar e equalizar de maneira a gente reduzir essa margem de lucro. Basicamente, a redução dessa margem de lucro ela se dá com mais despesas. Quanto mais despesas eu tiver, menor vai ser minha margem de lucro.
eu tenho despesas que estão dentro da lei e tenho despesas que estão fora da lei, em que há muito isso, e é esse que é um dos grandes problemas que nós temos. Então vamos lá, quais são as estratégias que as pessoas têm utilizado para pegar e ter 1 milhão de receita e do outro lado também tem 1 milhão de despesa. 1 milhão de receita menos 1 milhão de despesa, zero de lucro, chega lá, 27,5%, em cima de zero é zero. Bom, a primeira estratégia que se tem, eu vou falar das que são proibidas, as duas mais comuns primeiro. A primeira é a dos empréstimos, que a gente observa muito em alguns casos de produtores que pegam empréstimos com seus filhos. O produtor lá teve uma receita de 10 milhões, teve despesas de 7 milhões, ficou em aberto 3 milhões de reais, e aí ele chega lá para fechar o imposto dele, a filha empresta para o pai 3 milhões de reais. Isso está virando e está tendendo a acabar, porque a gente está tendo um cruzamento de dados muito grande, em razão que agora quem faz a doação tem que colocar o seu CPF, e quem recebe a doação também tem que colocar o seu CPF. Então, se a filha ela pega e recebe enquanto residente uma bolsa de 3 mil reais, ela não tem origem para pegar e comprovar esses 3 milhões, e a Receita, o sistema automaticamente aí começa a acusar e faz o cruzamento de dados. O segundo ponto que nós vamos pegar e ter também, e também está se tornando mais complexo, é a questão das compras de notas, né? Então, as notas de, digamos, pontos da atividade rural que podem ser abatidos enquanto despesa. Aquela pessoa não fez a aquisição daquele insumo, daquele maquinário, daquele implemento agrícola, mas vai lá, compra uma nota. É o mesmo caso que eu peguei e citei, o produtor está com 10 milhões de receita, está com 3 milhões em aberto, que é o lucro dele, e ele vai lá e compra notas até aquele montante. Por que isso está acabando? Porque a gente está numa nova era das notas eletrônicas, e as notas eletrônicas dificultam muito esse procedimento de comprar nota para eu gerar despesa. Depois, a gente vai pegar e ter aquelas estratégias que dentro da lei o produtor pode utilizar. São estratégias, eu diria, mais juniores, mais simples, mais de pessoas aí dos faixa branca, que eu coloco aí, que trabalham com tributação do agronegócio. A primeira que nós temos é aquela questão de dividir a nossa tributação, a nossa receita, em mais de um CPF, não colocar toda a receita no CPF só do produtor ou da produtora, por exemplo, colocando, né, do casal. A Receita Federal, a gente tem uma tabela do imposto de renda que ela vai se atualizando anualmente, então eu não vou colocar aqui um valor fixo, porque esse vídeo vai ser assistido, espera aí por muito tempo. Inclusive eu chego a dizer, curtam o canal, se inscrevam e ativem o sininho aqui, porque se eu ficar gravando os vídeos e ninguém tiver interesse, não faz sentido. Então, um dos pontos que a gente pega e tem quando a gente começa a dividir em CPFs é que essa tabela que nós temos aí do imposto de renda, ela pega e tem uma graduação e ela tem uma isenção. Então, vamos colocar, a partir de 30 mil reais é a partir daí que começa a tributação. Então, o produtor lá teve 100 mil reais de receita, um pequeno produtor de mel, por exemplo, e teve 70 mil de despesa. Bom, ele teve 30 mil. Nesses 30 mil, ele está isento. Mas vamos colocar que ele tivesse tido 110 mil de receita e tivesse tido 70 mil de despesa. Ele estaria com um lucro de 40 mil e a partir daí ele seria tributado. O que ele usa como estratégia? Bom, vamos colocar aqui mais o CPF da minha esposa e aí eu não tenho mais uma isenção de 40, mas eu dobro o meu limite de isenção. E assim eu vou fazendo, colocando meus filhos, tem gente que coloca até o genro junto na declaração do imposto. Quanto mais CPFs eu tiver, maior vai ser o meu limite de isenção e mais eu vou aproveitar aquela progressividade da tabela do imposto. O segundo mecanismo que nós temos é o mecanismo da aquisição, por exemplo, de maquinário, em que eu consigo, por uma prerrogativa que o produtor tem, fazer a depreciação acelerada do bem. Vou repetir, anotem. O produtor ele tem direito a fazer a depreciação acelerada do bem. Então ele adquiriu um maquinário pelo valor de 2, 3, 1 milhão de reais e no ano em que ele adquire esse maquinário, ele coloca aquela depreciação que a gente costumava fazer anualmente, no mundo regular, ele consegue fazer no ano em que ele adquiriu. Ele coloca que aquele bem foi depreciado, por uma questão contábil, em 100% no ano da aquisição. O que isso aí implica na prática? Que se o produtor comprou um maquinário aí por 2 milhões de reais e muitas vezes parcelou aquele maquinário, ele consegue pegar e já no ano da aquisição lançar integralmente como despesa. Então muitos produtores têm pegado e chega no final do ano, ele tem lá os mesmos 10 milhões de reais aí de receita
e ele tem 7 milhões de despesa, ele tem 3 milhões em aberto, ele vai lá e compra maquinário para pegar e organizar o caixa. O que é um dos problemas que a gente tem dessa estratégia? É que essa estratégia aí, às vezes, ele acaba comprando maquinário que não tem necessidade. Quem é que ganha com isso? Bom, essas empresas aí que trabalham com maquinário, Case, John Deere, New Holland, Stara, enfim, todas aí que trabalham nesse segmento aí tão importante do agro. Também nessa mesma parte da depreciação acelerada, a gente pode colocar a troca de caminhonete. Né? Isso é um procedimento que os produtores fazem bastante. Não é um luxo do produtor. As pessoas, nossa, ele está trocando de carro porque ele é vaidoso, porque ele quer ter um carro bacana. Não, a troca de carro anualmente também é para se aproveitar desse benefício da depreciação acelerada. Depois a gente começa a ter algumas estratégias, eu diria uma em principal, em que é bem interessante na questão de equalizar o caixa do produtor com despesas, que é a aquisição de terras. Tá? Poucas pessoas sabem, não diria poucas, mas não é todo mundo, mais de 50% do agro não sabe disso, em que as áreas que foram adquiridas pelo produtor, uma estratégia de escrituração correta, a gente consegue abater elas como despesa. Então o produtor comprou uma área lá pelo valor X, ele quando foi registrou por um valor X, não vou entrar muito nesse ponto ainda, e ele pode pegar na hora de escriturar, colocar uma parte daquele valor, sei lá, escriturou por 10 milhões, uma aquisição que ele fez. Então ele coloca lá 7 milhões de reais, ele coloca como terra nua e coloca os outros 3 milhões como benfeitorias. Essas benfeitorias ele pode pegar e utilizar como despesa. Isso é espetacular, é um mecanismo que o produtor tem à sua disposição, nem todo mundo usa, mas como eu já escutei de produtores muito grandes, Rodrigo, é que nem tu chegar em Cuiabá e comer na melhor churrascaria. Chega uma hora que tu não aguenta mais comer. O que ele quis dizer com isso? Chega uma hora que eu não aguento mais comprar terra. Então tem produtores aí que estão num ciclo que eles vão comprando terra e já não aguentam mais. Por quê? Porque a engrenagem, o cansaço, a estrutura que tu tem para pegar e tocar essa quantidade de terras também acaba sendo muito grande e cansativa para o produtor. Então a sacada que nós temos aí de pegar e utilizar a aquisição de áreas como despesa é pegar e colocar a benfeitoria. A gente tira a benfeitoria, quando a gente vai fazer a escrituração, a gente separa terra nua de um lado, benfeitoria do outro e lança a benfeitoria como despesa. Lembrando que terra nua não pode ser lançada como despesa, mas a benfeitoria pode. Pessoal, isso aqui vale ouro. Tá? Isso aqui é essencial que vocês tenham essa noção, porque quando a gente for pegar e avançar no mundo do produtor, você tem que saber diagnosticar muito bem qual é a situação que ele está. Ele pode estar na situação aí de um produtor em que ele está com 100 reais de receita e 110 de despesa, e aí nesse contexto aí a gente não tem muita margem para trabalhar no tributário dele, pelo menos na pessoa física, porque ele não tem um lucro a ser tributado. A gente vai ter produtores que estão com 100 reais de receita e 100 de despesa, mas aquilo ali é só no papel, porque na realidade prática ele está com 60 de despesa só, ele está criando aqueles 40, ou seja, ele está abrindo uma brecha gigante para a receita pegar e entrar com tudo, ele está sem caixa disponível, porque a margem de lucro dele está zerada, e ele está com uma série de problemas. Depois nós vamos ter os outros produtores, do grupo 3 que eu poderia colocar, que são aqueles que estão, ninguém está 100%. Mas que, digamos assim, os que estão mais assim, de acordo com a lei, em que eles vão pegar receitas, menos as despesas, e eles estão lá com 30%, 40% de margem de lucro. E se a gente vai pegando e subindo aí os valores que são faturados na fazenda, a gente pega e vê, nossa, a paulada que esses produtores estão pagando. Tanto para os produtores que têm uma margem de lucro camuflada, que criam essas receitas que não existem, quanto para os produtores que estão pagando muito imposto. Para ambos a gente tem essa solução que a gente está discorrendo aqui. Eu coloquei a questão da aquisição de áreas, maquinário são coisas que as pessoas da aquisição já costumam fazer, e depois a gente vai pegar e evoluindo. Nem tudo pode ser colocado aqui nos vídeos, mas a gente pega e vai colocando mecanismos em que a gente vai vendo as estratégias melhores para o produtor. Mas essas estratégias passam por entender essa engrenagem do produtor, da maioria estar exercendo atividade rural na pessoa física, das despesas poderem ser deduzidas, e também por a gente pegar e entender que a gente só vai conseguir fazer um trabalho premium, um trabalho top, um trabalho que vai resolver a vida do produtor a partir do momento em que a gente conhecer como é que é a engrenagem e a logística, o funcionamento daquela fazenda, para que a gente possa saber qual é a margem de lucro, para a partir daí a gente começar a pegar, segregar atividades, botar uma contabilidade, uma tributação empresarial para dentro de uma fazenda. E aí a gente está levando o produtor para a série A do empresarial, que é isso que eu sempre defendo e aplico na prática.
ter uma estrutura tributária igual uma Ambev tem, igual uma Coca-Cola tem, igual qualquer grande empresa que atue no Brasil e tenha sede aqui, o que for, utiliza. Esse é o Brasil que eu quero e essa é a maneira como nós devemos trabalhar. Utilizando as estruturas empresariais para dentro de uma fazenda. E a gente consegue pegar e ter mecanismos excelentes para se atuar dessa forma. Quem gostou, deixa aqui uma curtida e inscreve o canal e compartilha com alguém que faz sentido esse vídeo. Um forte abraço. Terceiro vídeo a gente vai seguir falando de estratégias aí do produtor e eu vou entrar num tema que eu adoro a partir do terceiro vídeo, que é a questão da holding e da tributação. Desde como é que a gente faz para pegar e constituir a holding e os custos tributários e também como é que é ser tributado dentro de uma holding rural. Forte abraço, pessoal!